Olá, sejam bem-vindos ao Podendo, o podcast que aborda os desafios que as mulheres com endometriose enfrentam e apresenta dicas práticas sobre como viver feliz apesar desta patologia. Hoje vamos falar aqui com a Maria Lourenço. Ela vai nos dar aqui uma perspectiva sobre ter endometriose na adolescência e os desafios que isso acarreta. Olá Maria, bem-vinda. Fala-nos aqui um bocadinho de ti, qual é que foi aqui o teu processo de descoberta e de diagnóstico, ainda que precoce. Então, eu tenho 20 anos, faço 21 dia 9 de maio, sou estudante de Ciências Farmacêuticas. Olha, temos aqui uma amiga. Olha. O meu diagnóstico, eu comecei com sintomas muito cedo, eu menstruei com 9 anos, no dia em que fiz 9 anos, e eu tive sintomas mesmo muito antes disso, inclusive fiz uma ecografia, em que eu lembro perfeitamente do comentário da técnica que fez a ecografia, que disse que eu tinha os folículos muito ativos e que ia menstruar muito cedo. Pronto, eu menstruei com 9 e comecei com dores sempre muito fortes. Eu desmaiava, hemorragias muito intensas, tinha o período de 5 dias ou mais. Mas pronto, sempre me disseram, é normal, tomas um Benuron e isso passa e aguentas, toda a gente sofre o mesmo. É assim, as dores foram aumentando. Mas a tua mãe já estava aqui atenta e por isso é que fizeste a tal ecografia? Sim, porque como eu não tinha a menstruação, mas tinha muitas dores, a minha mãe começou logo a levar-me ao médico e a ver o que é que se passava. Mas pronto, diziam que era sempre tudo normal, que estava tudo bem, não havia razão para preocupação. Só que os sintomas foram aumentando e eu com 14 anos lembro perfeitamente de fazer um exame de geografia e eu estava toda dobrada em cima da secretária, porque não conseguia que as dores, estava toda dobrada a fazer o teste. Cheguei a casa e deitei-me. E morri durante 2 dias. E depois começou a ideia de tomar a pílula. Para mim não fazia muito sentido na altura, porque pronto, a pílula é algo contraceptivo e eu não queria esse efeito contraceptivo e estar a pôr uma hormona no meu corpo, mas pronto, como tinha tantas dores. Havia esse mindset. Pronto, e era tudo o que sugeriam, era a pílula faz milagres. Pronto, e tomei a pílula, comecei a tomar a pílula, só que mesmo assim tinha dores. Ou seja, quando ia à farmácia comprar a pílula, era uma caixa da pílula e caixas de comprimidos para as dores. Pronto, porque nunca. Mesmo assim não era suficiente. Sim, não era suficiente, eu devia sempre o saco de água quente. Quer dizer, o saco de água quente para mim nem resultava tanto. Eu punha-me mesmo no banho com a água mesmo a ferver para tirar as dores nos rins, porque as dores vão muito para os rins. E depois, com 17, 18 anos, até foi a minha psicóloga que me apresentou o. Portanto, aqui aos 17 já tinhas aqui o acompanhamento psicológico para. Sim. Era com o objetivo de fazer aqui um bocadinho o controlo e estabilidade da doença, ou era generalista e tinhas este acompanhamento independentemente da. Eu ainda não tinha diagnóstico da doença. Eu era muita ansiedade, porque, pronto, era normal, quer dizer, não é normal, mas eu sempre estressei muito com os testes e não sei o quê, e tinha ali uma dificuldade de gerência e comecei a ser seguida por psicóloga. E foi a minha psicóloga que me falou, eu estava na consulta e estava com dores, e falou-me do Instagram da Catarina Maia, do meu útero. E disse, olha, eu não conheço muito sobre o assunto, mas se calhar devias ver um bocadinho isso. E eu comecei a seguir, comecei a ver e disse, ok, se calhar não está tudo bem. E fui a uma ginecologista na altura. E ela fez uma ecografia e disse que estava tudo bem. Eu tenho a ecografia em casa, até disse para trazer. Dizia a linha endometrial normal, tudo normal, não havia nada de stress nenhum. Mas tu continuaste a ler aquilo? Sim, continuei a ler, não fazia sentido porque eu desmaiava com dores e o ponto em que uma pessoa desmaia com dores já não é normal. Portanto, o processo de diagnóstico, o ponto que foi mais interessante na procura de informação foi o blog da Catarina. Sim, porque eu realmente percebi que, ok, há mais pessoas como eu, não sou a única, porque ninguém à minha volta da minha idade na escola sofria da mesma coisa, ou seja, eu era a única pessoa que quando tinha o período vinha para casa, ou quando tinha o período desmaiava, e depois aulas de educação física. Exato, e depois chegava para da professora e dizer, estou com o período, mas isso não é doença. Ia ficar assim a olhar para ela, de género, não quero mais isso com dores. E eu chegava a uma altura em que tinha que pôr um tampão e um penso, e mesmo assim, passado uma hora tinha que trocar. Uau. Porque era uma hemorragia de tal forma. E era aquela coisa parecia que era a pessoa diferente, porque é que as outras podem fazer com o período e tu não? E tu sentias aqui algum constrangimento, Sim, quer das tuas amigas, quer dos rapazes, não era? sim, porque eu depois já na altura começava a ficar muito inchada e esteticamente ter a barriga inchada não é normal, apesar de Numa ficar fase da mais adolescência e da gorda, não sei o afirmação. quê. Sim, é complicado. E eu depois, na altura, marquei para uma das médicas que a Catarina tem na lista Uhum. e fui à consulta com a doutora. Eu tinha ido à minha ginecologista em agosto e estava tudo normal. E depois fui à outra doutora em outubro. E a doutora não me tocou, não me fez exame nenhum e disse, olha, mesmo que não tenhas endometriose ou outra patologia relacionada, alguma coisa não está bem, temos que ver. E marquei ecografia
umas semanas a seguir que a mesma médica que me fez a consulta. A doutora faz a ecografia e começa a ver lá medir coisas e não sei o quê, e a ver e blá blá blá, e tive mais de 40 minutos na ecografia. Mas Eu, ela ia conversando contigo sim, e ia dando-te aqui conversando já algumas comigo e depois dizia assim: indicações. olha, isto vai doer, mas eu tenho que medir. A pedir-me desculpa, sempre muito querida, a pedir desculpa, e realmente tinha dores a fazer ecografia. Isto com que idade, Isto na altura? com 18. E Portanto, tivemos aqui entre os 18 e os 18, sim, 10 anos de e dores queixei-me várias constantes, de vezes. incompreensão por Sim, parte dos pares e por parte dos professores. sim, porque as pessoas Na- sugeriam lá: porque é que não tomas a pílula? E eu: porque não quero. Porque não fazia sentido tomar a pílula. E era aquela coisa de toda a gente: é normal, porque é que eu. Pronto. E a doutora depois, eu faço a ecografia, saio, a doutora vem ter comigo e dá-me logo o relatório. Uhum. E eu abri o relatório e comecei a chorar. Mas era um choro de alívio ou era um choro Era mixto? agridoce, porque primeiro, ok, recebemos um diagnóstico, mas depois é lidar com o diagnóstico. Porque eu estava à espera de ouvir algo, mas não estava à espera de ouvir algum desastre tão grande, porque não é dos piores casos que existe, mas endometriose profunda, adenomiose difusa, já ter 2 nódulos, ou ter o ovário aderente ao útero, foi muita coisa ao mesmo Aos tempo. 18 anos. Sim, e depois era aquela coisa que eu sempre dizia, que queria ser mãe de 5 filhos. E depois, a primeira coisa que a pessoa lê quando vê endometriose é infertilidade. E depois foi lidar com tudo isso. E começámos a medicação, eu comecei logo com métrios. hum, E depois foi lidar um bocadinho com perceber em que grau estava a doença, o que é que íamos fazer, o que é que não íamos fazer, e lidar com a parte de. Porque depois a psicologia foi útil porque é assim, quando nos dizem, tens endometriose ou adenomiose, no meu caso eu senti como se dissessem assim: olha, daqui a 5 anos podes morrer, porque não podes ser mãe, mas não sabes agora, ou seja, durante 5 anos vais ter que lidar com a ansiedade de. Porque eu não posso ser. Quer dizer, Ou seja, tu tinhas no teu mindset ou na tua perspectiva de vida que sim, tinhas eu queria desenhado ser. ali aos 18 anos, Sim, tinhas essa perspectiva de daqui a 5 anos quero ser mãe. E, portanto, sim. daqui a 5 anos essa perspectiva pode ser anulada por uma probabilidade. Sim, porque depois é assim, eu agora tenho 20 anos, não quer dizer que eu não possa ser mãe agora, mas não é a fase mais indicada para ser. Estou a meio de um curso, tenho a minha vida ainda pela frente e só que nos dão aquele prazo. Eu posso ser mãe aos 30, nada me impede, mas Uhum. será que consigo? Não sei, porque não tenho a saúde de uma mulher dita normal, não tenho a fertilidade, se calhar, de uma mulher normal e não sei. E sentes essa pressão de, ok, como tenho esta condição e esta condição, só quando tentar ser mãe é que eu vou É que vou perceber, saber. hum, sentes essa pressão de ter que o fazer mais cedo porque. Não, eu sempre quis ser mãe cedo, porque lá está, também queria ter muitos filhos, não dava jeito ser bem tarde. Mas óbvio que há aquela pressão, porque eu quando entrei no curso, são 5 anos de curso, depois comecei a ver outras saídas, queria fazer especialidade, queria fazer tudo e. E a especialidade passa por fazer investigação e, quiçá, Exato, sim, investigação talvez, associada à talvez, endometriose, não é? exato. E queria fazer especialidade, queria fazer tudo e depois percebi, ok, se calhar tenho que adiar o plano de ser mãe e ponderar ser mãe aos 30, focar-me na minha carreira nos meus 20, só que agora, aquilo agora, o que é que eu faço? Se me foco em mim, na minha carreira, ou se depois fico com o sonho de mãe por cumprir, porque eu sei que é uma coisa que quero muito, e eu antes da minha carreira prefiro 1000 vezes ser mãe. Ou seja, aquela questão de gerir isto tudo e não deixo de ter 20 anos. Mas na verdade, pronto, nós podemos sempre gerir as duas coisas e há aqui Sim, esta consciencialização até por parte da sociedade para que as organizações, as empresas tenham aqui uma maior compreensão no processo de gravidez, sim, seja ou não com facilidade ou sim, maior sim, ou maior facilidade. Mas voltando aqui um bocadinho à parte da adolescência, nós tivemos aqui este período de 10 anos e neste período de 10 anos tu sentes que houve uma influência psicológica, ou seja, tiveste que crescer mais rápido que os outros todos, que os teus pares, durante esta fase de vida, devido sim, à condicionante dos sintomas. sim. Sim, porque é assim, eu tinha 8 anos, 8, 9 anos, e ao ouvir a conversa de o que é o 8 9 período, anos, 8 9 anos estamos a falar de estares no quarto ano, não é? sim,
a ouvir a conversa de És uma o que criança. é o período, para que é que serve o período. A minha mãe sempre foi muito honesta comigo e sempre me explicou tudo. Só que depois era aquela coisa de eu andava com a bolsinha, com os pensos, depois tinha vergonha, porque mais ninguém era assim. E depois não é só o período, é o corpo que se desenvolve. O que é uma menina com Eras 9 sempre mais anos adulta. com. Não, e era o corpo a desenvolver-se, eram as maminhas. Ninguém tinha visto no quarto ano maminhas. Então era aquela coisa estranha de eu nunca passei do ponto de eu vejo agora a minha irmã agora usa aqueles tops a fazer de sutiã e eu sempre usei um sutiã enorme. Porque foi uma coisa que foi muito rápido. Que o meu corpo desenvolveu-se muito rápido e não houve espaço para adaptar. Eu era enorme com eu tinha eu quando o meu eu com 9 anos tinha o corpo da minha adolescência, porque eu menstruei com 9 anos. Uhum. Ou seja, aquilo que as minhas colegas só passaram, vá, com 12, 13 anos, eu passei com 9. E era diferente. A mãe dela levantava-me para ir trocar o penso. Ou tinha dores, já não ia à escola. E mais no quinto ano eu lembro-me que houve um teste que eu não consegui fazer e fiz no outro dia. E depois uma colega vinha-me perguntar porquê é que és diferente, porque é que tu podes fazer um teste num dia diferente e eu não. Ok. Essa questão toda de o ser diferente, o ter inúmeras vezes eu estava na escola, levantei-me e tive que me ir embora porque não aguentava com as dores. E isso tudo mexe, porque é que ela é diferente, porque é que ela pode e eu não posso. Ok, eu preferi E mil. os professores na altura já tinham esta consciencialização e já tentavam tranquilizar as outras crianças, dando-lhe aqui um bocadinho de literacia e de contexto, ou Não, não porque também havia? não sabiam, porque para eles era, o período era uma coisa que é normal ter dores. E portanto estavam só a fazer um favor. Sim, a primeira professora que me sugeriu a pílula, estava eu no 8º ano e disse, porquê que não tomas a pílula? Só que tinha 14 anos, porque é que eu queria tomar uma pílula que é hormonal, não fazia sentido. Inconscientemente estavam a dar-te já qual é que é o tratamento Sim, a dizer tipo, olha, é hormonal. normal, tens de te aguentar porque toda a gente tem. E depois o problema é que, não é o problema, há mulheres que não têm qualquer tipo de dor quando menstruam. Então ficava no género, mas eu não tenho dores nenhumas, como é que tu tens dores? Se calhar estás a exagerar um Desvalorizava. bocadinho. Eu não estou a exagerar, eu sinto mesmo dor. Só que é aquele ponto de como é que uma pessoa explica a dor de endometriose ou uma dor forte quando a outra pessoa não a sente, porque é uma dor que não dá para explicar a outra pessoa, não há nada semelhante que doa da mesma maneira. Nem uma dor nos rins é igual à dor que eu sinto. Quando tu encontraste o blog da Catarina, tu eh, partilhaste com as tuas amigas na altura, olha, se calhar está aqui Sim, é assim, eu não tinha muitos amigos. Sim, mas partilhaste Sim, mas com os partilhei pares. e até foi uma amiga minha, a Leonor, que me incentivou e foi comigo fazer a ecografia e tudo, e que esteve comigo e que fez força, porque eu ainda durante um tempo resisti à ideia de marcar uma nova ginecologista, porque era aquela coisa de será que sim, será que não, será que se calhar prefiro melhor não saber. E ela foi comigo e E esta primeira ajudou-me. disse-me que estava tudo bem. Sim, exato, a primeira estava tudo bem, eu tinha ecografia, estava tudo normal, tinha as fotografias do meu útero, todas lindas e maravilhosas, estava tudo fantástico. Pá, também tinha em agosto, Uhum. o que é que eu ia fazer em outubro? Pronto, e depois acabei por marcar e ela foi comigo e depois percebi. E portanto, agora o teu papel em termos de percepção acaba por ser muito passar a informação. Sim, Ou seja, agora quando desvalorizam à tua frente porque tu estás com dores e dizes que estás com dores, ou porque cancelas um jantar, sim. ou um encontro com amigos, tu acabas por ser aqui um elo de promoção de Sim, literacia, não é? agora o meu círculo de amigos sabe todo. Eu durante muito tempo não falava da doença abertamente. Dizia que tinha e acabava ali o ponto. Agora já falo e digo tudo e explico o que é que não é, e toda a gente sabe o problema que eu tenho, até porque eu comecei a fazer. Tenho algumas restrições alimentares, porque a doutora Filipa sugeriu, para controlar a doença. Há Deixa eu coisas que. só, desculpa, estou-te a interromper e estou-te a interromper numa parte importante, mas dar aqui um bocadinho o contexto que é, nós temos a mesma médica, a Sim, doutora sim. Filipe Osório, não sabemos se os outros médicos fazem isto, mas a doutora Filipe Osório logo na primeira consulta dá-nos um bocadinho estas indicações de este tipo de alimentação é melhor não, Sim, e indica-nos logo aqui, faz logo sim, aqui indicação para irmos para o nutricionista. Mas pronto, tens aqui sim. estas limitações Sim, então às vezes de género, vamos comer fora. E depois lembram-se logo, ok, mas a Maria não come isto. Porque, por exemplo, há coisas que eu já percebi que o meu corpo reage muito e fico logo com a barriga enorme. Por exemplo, eu dei o exemplo no outro dia, se eu for ao McDonald's, Uhum, no dia a seguir parece que estou grávida de 5 meses. E sim. depois passa. Mas pronto, é uma consequência que às vezes eu decido
enfrentar porque me apetece um hambúrguer, mas no normal evito. Mas é uma decisão consciente Sim, sim, é uma e decisão hoje, consciente hoje já e... tens aqui uma perspectiva de saber quais é que são os alimentos que resultam e os que não Sim, sim, resultam, por não é? exemplo, eu o álcool não Isso é consigo muito mesmo fixe. tolerar. O álcool elimina completamente, as carnes vermelhas. Há coisas que eu erradica completamente e não me faz a mínima diferença e não... Porque até me sinto melhor se não as comer. E há uma aceitação por parte dos teus pares Sim, desta condição e sim, já não sim, há aquela cena porque de porque é que não perceberam comes? e também porque me viram de perto a sofrer com a doença e viram que, ok, ela não está a mentir, ela está de facto a sentir dor e a sofrer. E depois, quando eu encontro alguém, por exemplo, estou com dores do período, eu aproveito logo e falo logo da doença e digo tudo, explico tudo e não sei o que, não sei o que mais e falo logo tudo porque eu acho que é útil, é informação e muitas mulheres não sabem ainda hoje o que é endometriose e acham que ter dores quando menstruam é normal. É importante desmistificar. Sim, já há pouca informação. Voltando aqui um bocadinho ao início, tu disseste que tens uma irmã com 8 anos. Sim, Está muito próximo sim. da idade de quando tu tiveste a menstruação. Sendo aqui a irmã mais velha, que tipo de preocupações é que tens e que tipo de ajuda é que lhe acabas por dar nesta fase em que ela Essencialmente é está? se eu vir que ela começa a passar por aquilo que eu passei, é ter um diagnóstico o mais cedo possível para conseguir tomar as medidas e acima de tudo para ela ouvir o corpo dela, porque se nós sofremos, se temos dor, se o nosso corpo se queixa, é porque algo não está bem. Não tem que ser obrigatoriamente endometriose, adenomiose, pode ser uma questão hormonal, pode ser outro problema de saúde e nós habituamos tanto a dizer, dor é normal, ter o período com dor é normal, que acabamos por acabar, eu durante muito, Desvalorizar. desvalorizar os outros tipos de dores. Por exemplo, eu, não tem nada a ver, mas eu tinha muitas amigdalites. Uhum. E eu só me queixava da amigdalite no ponto em que já tinha a garganta completamente branca e tinha que dar penicilina e estava toda inchada. Porquê? Porque aguentava a dor da endometriose, para mim aquilo não me doía. Uhum. Então, acabava por aguentar até chegar a um ponto em que, ok, não consigo mesmo mais e vou-me queixar e ia para o hospital. Porque depois acabamos por não respeitar o nosso corpo e dizer, dói, mas é só um bocadinho, eu aguento mais, então vamos aguentar. E E portanto a tua irmã hoje já tem esta perspectiva com 8 anos, não é? sim, sim, ela Mas já já tem sabe. esta perspectiva, já sabe tudo. Sim. E tentas não lhe esconder ou dar-lhe Não, a aqui um minha irmã bocadinho já sabe o esta. que é o período, para que é que serve o período. Ela às vezes quando Já sabe que não é normal ter dores, sabe não que não é? é normal, às vezes vê a minha barriga quando estou inchada e ela diz, Maria, hoje estás um bocadinho gorda. E eu hoje estou, Madalena, hoje estou um bocadinho gorda. Mas depois passa. E também viu a minha tatuagem, A tua viu... tatuagem que é Sim, dedicada aqui. exato, à endometriose. Tenho aqui umas florzinhas. E viu quando eu fiz e pergunta e sabe tudo e sabe que não é normal. Fizeste a tatuagem sozinha ou levaste a Fica tua. o meu namorado fazer. Isso é muito giro, teres então o teu namorado faz parte aqui deste processo e trabalha aqui um bocadinho como Sim, equipa. sim, e por acaso tenho muita sorte, quer dizer, não é sorte, acho que é o mínimo indispensável no namorado aceitar esta parte e também me deu muito apoio e E respeita, sentes que é porque importante, não é? sim, é importante porque eu sinto que há muito, infelizmente, se calhar deve haver muitas relações que acabam por a mulher não conseguir ter filhos e ser um sonho da parte do parceiro. E eu, felizmente, tenho muito apoio da parte dele. Ele respeita 100% o meu corpo. E, aliás, houve uma das vezes que eu estava deitada cheia de dores e não queria ir para o hospital. Eram 4 da manhã. Ele assim, Maria, ok, acabou, vamos para o hospital. E foi ele mesmo que me Te levou. E incentivou. sim, e apoia muito. E às vezes epá, é o hábito. Às vezes vou, apetece-me um café. E ele, Maria, cafeína. Ou do género, aí apetece-me McDonald's, ele, Maria, mas Portanto, já comeste. existe um dia Sim, vinho do lado da Maria a ele querer. apoia muito e eu E fico depois muito. existe o Sim, anjinho. e vai comigo às consultas e quando eu tenho ecografias ele vê e vai comigo. Pronto, e é uma parte essencial porque é o meu parceiro. Se não houvesse apoio dessa parte e não houvesse compreensão, seria um bocado difícil ter uma relação. Uhum. E pronto, tenho muita sorte. E a minha irmã, pronto, é tentar que ela cresça no melhor ambiente possível e saber que não é normal e se tem dor tem que se queixar. Uhum. Já a minha irmã mais velha, Tens ainda uma outra irmã, não é? sim, São 3 meninas. sim, somos 3 Estavas a meninas. dizer em off que o teu pai não Sim, tem sorte nenhuma, não teve sorte só nenhuma mulheres lá em nisso, casa. não. Somos 3 meninas. Já a minha irmã mais velha, quer dizer, mais velha não, é do meio, tem 19 anos. Ela tem dores quando menstrua. Eu já lhe marquei inúmeras vezes ginecologista, mas a senhora continua a achar que pode tudo e não quer ir ao médico. Pronto, é a escolha dela, se não quer ir. Mas ela Ah, tem consciência que existe ela tem aqui consciência, uma. sim. E eu disse logo, e foi uma das minhas preocupações, foi ela logo ir ao médico. E disse-lhe, Matilde, se calhar devias ir, porque eu recebi o diagnóstico. Não quer dizer que seja
100% de Claro, certeza, claro. mas Existe se uma tens algumas probabilidade. queixas, convém ir, pode não ser endometriose, foi aquilo que eu disse, pode não ser endometriose, pode ser outra desregulação qualquer hormonal, pode ser qualquer outro problema, e vais ver, e ela não quis ir, e há de, pronto, um dia, não sei, ela também não tem aquela perspectiva de ser mãe, por isso, se calhar, também não lhe faz tanta confusão, e não impacta, é assim, as dores que ela tem também não é do grau que eu tinha. Minha irmã tem dores, tão Sim, bem, ainda não passa. nós estamos a falar que a endometriose, quando falamos aqui de dor, e deixando aqui este disclaimer, estamos a falar de dor incapacitante, portanto, Sim, o que não nos possibilita fazer aqui a nossa rotina. Não é que numa ou outra ciclo de sim, menstruação isso aconteça, portanto, isso pode acontecer. A questão é que constantemente impacte a nossa sim. rotina e seja aqui um elemento incapacitante do nosso dia a dia. No processo de conhecimento aqui do teu caso, falaste aqui que a tua mãe também tem aqui alguns problemas, hum, e que isso também foi um elemento de ajuda para que tu fizesses aqui um processo de diagnóstico mais precoce e mais cedo do que aquilo que nós estamos habituados Sim, nesta sim. fase ainda, não é? Felizmente tenho pais que me apoiam muito e que sempre me deram todos os recursos para eu procurar ajuda. E a minha mãe é um problema diferente, a minha mãe teve um prolapso do útero na gravidez. Ahm, a minha mãe também sempre teve muitas dores. Ela nunca chegou a receber um diagnóstico de endometriose, nem sei se pode ser algo semelhante, mas ela vai retirar agora o útero. E lá está, os meus pais sempre foram, ok, se te dói, se queres pesquisar, se queres ir ao médico, vai. E sempre foram muito, eu vou contigo se for preciso. E a minha mãe, aliás, a minha mãe tem uma colega que tem endometriose, já é mais velha, e que sempre me apoiou em tudo e foi ali o essencial para eu, ok. Para uma adolescente conseguir Sim, gerir porque o eu ia ao diagnóstico, não médico é? com a minha mãe, não é? Porque eu queixava-me, a minha mãe ia comigo. E sempre que ia ao médico, a minha mãe ia comigo. E quantas vezes a minha mãe não me levou para o médico e estava eu com dores e a minha mãe tinha que me buscar à escola. E se não tivesse ali o apoio dos meus pais, dizia, ok, não é normal, vais ter que procurar ajuda e o que for preciso nós estamos cá. Porque depois é assim, os gastos que a doença tem são bastante avultados. É assim, eu comecei com fisioterapia pélvica, depois foi psicologia, medicação, consultas, ecografias, tudo e um par de botas. No processo de nutrição, sendo 4 mulheres lá em casa, Sim. uma cadela É uma cadela, assim. e o pai, um, como é que conseguem gerir aqui esta questão da nutrição? Tu acabas por ter aqui um processo mais individualizado ou eles próprios Não. também adaptaram Não, todo? sim, sim, eles adaptaram e o meu pai, entretanto, também teve uns problemas de saúde e teve princípio de diabetes e começou a mudar a alimentação, agora está perfeitamente saudável e perdeu imenso peso, mas comemos todos. A minha irmã mais, pronto, a minha irmã é o caso de exceção, é ela que tem os cereais no quarto, as bolachas e esconde tudo e não sei o quê, mas lá em casa, até é que quando vai lá alguém a casa e o que é que queres comer? Eu abro o frigorífico e só vejo mirtilos, framboesas, fiambre, coisas assim de saudáveis. Não há bolos nem Não há bolos, não bolachas? há bolachas. Há bolachas para a minha irmã mais pequenina, mas são aquelas bolachas que ninguém gosta de comer. Sim. Porque eles acompanharam muito e, por exemplo, o leite é leite sem lactose para toda a gente, já ninguém não há frescuras, come tudo Uhum. mesmo. Natas sem lactose, por exemplo, quando faço lasanha, é lasanha sem glúten e sem lactose. Quando há bolonhesa, é a bolonhesa de peru. Pronto, é o bacalhau com natas que a minha mãe faz, é sem lactose, porque a minha mãe faz tudo Portanto, em há aqui casa. este projeto de equipa que Sim, acaba sim, o por ser. bechamel, por exemplo, o bechamel, que é uma coisa, eu adoro bechamel. Faço sem glúten e sem lactose. A minha mãe faz em casa, na Bimbi, mete lá tudo a fazer, mete os ingredientes e está feito, e come tudo igual. Fazemos aqui o disclaimer à Há publicidade. publicidade da Bimbi, pois, porque dá muito jeito para quem não gosta muito de cozinhar. Mas sim, há este elemento de equipa Sim, e é muito interessante perceber que não só que a família está atenta e sim, que não relativiza os sintomas de uma criança com 8 sim, anos, não é? Mas também é interessante perceber que a família toda se adaptou ao processo e trabalham aqui todos como, sim, como em conjunto, não é? sim, porque, por exemplo, uma das outras queixas que tinha era, eu passava a vida na casa de banho, mas era uma coisa absurda. Eu, se fosse preciso agora ir à casa de banho, daqui a 15 minutos ia à casa de banho outra vez. Se quiseres, nós Ah, fazemos não, não. pausa e. Não há problema. E, e pronto, é uma coisa que os meus pais reparavam, a minha irmã reparava, toda a gente gozava comigo, já, pá, Maria, aguenta então, mas não agora foste. E a minha mãe depois a uma altura disse: Mas Maria, se dói, se te queixas, vai à médica e diz à médica. E eu disse: no final da altura, fui à médica de família e disse:
mas é normal, se não acordas durante a noite, está tudo bem. Uau. E depois queixei-me à doutora Filipa e tive que ir ao. Fui ao urologista, fiz um exame horrível, não recomendo a ninguém, não gostei nada da experiência. Ah, e fui com a minha mãe, assim, é um exame que tem um custo bastante elevado, lá mais uma vez os custos da doença, mas os meus pais apoiaram-me e disseram: não, vai, faz, já tinha seguro de saúde. E descobrimos que eu também tinha aqui uma parte nervosa na bexiga que estava um bocado alterada e tenho que usar um aparelho no pé todos os dias, com fisioterapia, para controlar. E agora já há aquela coisa, sei, ok, a Maria vai muitas vezes à casa de banho, agora controla-se. E é normal. E é normal, mas até mesmo no trabalho, eu trabalho em part-time e muitas vezes estou na caixa e digo, tenho que ir à casa de banho. E eles, ok. Eu expliquei e vem logo alguém, senta-se, fica no meu lugar, eu vou à casa de banho e volto. Mas há essa adaptação do género, quando vamos fazer viagens, temos que fazer paragens, porque a Maria tem que ir à casa de banho. Às vezes nem tem que ir à casa de banho, é a mesma parte só nervosa de, pronto, Criar aqui vou, esta sim. rotina. E em casa existe muito esse apoio que eu sinto que é fundamental e sei que há muita gente que não tem. E sinceramente, se eu não tivesse tido o apoio dos meus pais, do meu namorado, das minhas amigas, tinha sido mil vezes mais complicado e a doença tinha tido um impacto muito maior a nível psicológico, porque afeta. Mas também, lá está, este apoio também permitiu que fizesses aqui psicoterapia desde Sim, muito cedo, não é? não é só a psicoterapia, é o facto das pessoas aceitarem, respeitarem e dizerem, ok, é válido, existe e tu estás a sofrer. Porque durante muito tempo é aquela coisa, é normal, tens que aguentar e não há ninguém. Começas a sentir aquela cena de sou eu que estou a fazer Sou eu que estou filmes, mal, sou eu sim, sou eu que que estou a exagerar, se estou calhar não dói maluca. assim tanto e eu aguento-me. E isso acaba por, obviamente, afetar a parte psicológica. E o ter em casa os meus pais dizerem, ok, não, sinto, tens dores, e eu basta dizer, hoje acordei mal, e a minha mãe diz-me logo, queres ir ao médico? Uhum. Queres ir ao hospital? Precisas ir ao hospital? Há logo esse apoio que eu sei que muita gente não tem e acaba por dificultar mil vezes a parte psicológica e afetar muito mais. E sei que há pessoas que devem estar a nível psicológico mil vezes pior que eu por causa da doença. Mas também são outros casos que infelizmente descobriram mais tarde, se calhar, e não tiveram Sim, este. a escolha e o convite para trazer aqui é também um bocadinho isso, é trazer aqui um exemplo, um, não só teu, de maturidade e de compreensão da doença e de procura, ou seja, respeitar aquilo que o corpo nos está a dizer, mas também trazer aqui um bocadinho o exemplo que a família e que a equipa que está à nossa volta pode fazer e o impacto positivo que tem na gestão da doença, que depois, lá está, como tem aqui um impacto positivo praticamente desde o início, Sim, acaba por não trazer aqui transtornos psicológicos sim, que, pronto, depois impactam para o resto da nossa vida. Eu gostava só de trazer aqui um bocadinho a questão de quereres ser mãe sim, e perceber aqui um bocadinho o que é que isto da endometriose te fez definir. Tu dizes que querias ser mãe de 5 e quando sim. dizes que querias, esta redefinição tem a ver com questões financeiras da sociedade ou quando tiveste o diagnóstico de endometriose redefiniste aqui o 5 para um número Sim, mais pequenino? obviamente que tive que redefinir porque não posso pôr a expectativa tão alta. Uhum. Porque sinto que se tiver um ou dois já sou uma felizarda em comparação a muitas mulheres que não conseguiram sequer ter um. Pronto, eu redefini no sentido em que se o meu corpo me permitir ter cinco, eu tenho cinco. Mas se me permitisse ter só um ou dois, também já fico feliz. Foi nesse sentido que eu não pus, tento não pôr tanta expectativa em cima de mim e do meu corpo e aceitar simplesmente aquilo que tiver que ser, porque até pode acontecer eu não conseguir ter nenhum Uhum. e aí depois vou ter que redefinir as minhas expectativas e aquilo que quero para a minha vida e se calhar adotar ou ouvir outros meios, mas tento não pôr essa pressão em cima de mim, E neste caso porque também do teu namorado, sim, exato. pronto. Porque lá está, o meu namorado acaba por me apoiar e ele fala muito no vai acontecer e vai acontecer, e é muito. É ponto assente que vais engravidar, enquanto que eu fico sempre, ok, mas há a possibilidade de não acontecer, mas ele é muito mais positivo que eu. Eu acabo às vezes por não tentar ter tanta expectativa para não ter que depois lidar com a parte psicológica de. Porque lá está aquela questão de eu não sei se consigo, e durante este tempo todo que eu não vou engravidar, eu vivo com esta ideia na cabeça de Há aqui qualquer coisa que eu não não controlo controlo e e não fugir sei se. termos eu
detesto não conseguir controlar os fatores à minha volta. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Por isso é que faço psicoterapia, que é para ajudar aqui. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Eu tenho tudo apontado. Tudo o que eu faço num dia está escrito num papel. Eu estudo 2 horas, digo que estudei 2 horas, eu assino 3 horas de trabalho. Está tudo escrito e planeado ao milésimo de segundo. Isso é uma perspectiva interessante, porque nós tivemos um dos testemunhos falava aqui um bocadinho do cansaço e da fadiga, e é interessante perceber que nós podemos anotar tudo o que vamos fazendo para conseguir perceber que, ok, nós podemos chegar ao final do dia e sentir que não fomos produtivas, mas se nós olharmos depois para o papel Sim. e percebermos aquilo que conseguimos fazer ao final do dia, percebemos, ok, afinal esta doença até condiciona, mas eu até consegui ser produtiva. Exato, sim, eu às vezes chego ao fim do dia e Não é? penso, se calhar devia estudar mais um bocadinho, mas depois vou ver, ok, mas eu já fiz isto e aquilo, pronto, ok, está feito. Bora Fiz o que descansar. tinha a fazer e vou descansar. Respeitar aqui o corpo, Exato, aquilo que ele está a pedir, não é? porque às vezes nós levamos um bocadinho demasiado à exaustão e a doença é uma coisa que, pronto, foge um bocadinho do controle e não dá para controlar todos os fatores da doença. Isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque às vezes eu combino alguma coisa ou quero fazer alguma coisa e depois naquele dia acordo e não dá. Hoje vou ter que adiar. E por acaso naquele dia que eu enviei foto para o grupo, eu por acaso estava de folga do trabalho. Mas foi um dia em que eu estava tipo enorme, cansada, as dores estavam controláveis, mas estava inchada, só me apetecia dormir o dia todo na cama. Pronto, também há aquela parte de ok, não posso ficar o dia todo na cama e tentar ser um bocadinho ativa e depois perceber, ok, já fiz isto, mas também durante a semana, né? Trabalhei, estudei, fui às aulas, fiz tudo, por isso posso descansar hoje. E respeitar aqui um bocadinho sim, o corpo nesses dias, sentido, dizer, ok, sim. olha, hoje vou descansar e vou dar aqui um bocadinho folga Sim. e dar esta perspectiva. Nós estamos mesmo a terminar e eu gostava de tentar aqui perceber ou partilhasses aqui um bocadinho que tipo de conselhos é que podes dar a uma adolescente, uma vez que passaste aqui pelo processo de forma um bocadinho precoce, que tipo de conselhos é que tu darias a uma adolescente que está agora a passar pelo processo ou que ainda não passou pelo diagnóstico, mas tem dores menstruais e ainda não deu o passo para tentar perceber o que é? Primeiro, ter uma psicóloga ajuda um bocadinho a gerir a ansiedade e a perceber como gerir as nossas perspectivas e a parte da sociedade. E autoconhecimento também, exato, não é? procurar ajuda, porque não é normal. Existem blogs como a da Catarina que têm ginecologistas, pessoas que sabem da doença e que ajudam, e procurar ajuda é... E na verdade é que despistam a endometriose, se não for endometriose também nos encaminham Encaminham depois para outros pronto, especialistas. existem problemas hormonais, existe tanta coisa que pode estar de errado connosco e pedir ajuda não nos faz nós fracas e assumir que temos dor e respeitar o nosso corpo, porque quantas e quantas meninas, adolescentes, têm dor, mas como as outras não têm, não dizem e acabam por sofrer em silêncio. E acima de tudo é respeitarem o corpo delas e dizerem que dói e procurarem ajuda. E só ouvirem um não ficarem com esse não e procurarem noutro sítio, porque eu passei por tantos médicos e só já muito esforço e tive que ir no privado, não é? Porque o público infelizmente não dá às vezes as respostas certas. É conseguir ter o meu diagnóstico e respirar um bocadinho de alívio. Obviamente que também há outra parte, depois temos que gerir a doença, mas respiramos um bocadinho de alívio porque tem um nome. Sabemos o porquê e afinal não estamos... E que afinal não é só... coisas da nossa cabeça. Exato, não somos mãozinhas e não estamos a sentir em demasia. Obrigada, Maria. Obrigada. Por hoje é tudo. Terminamos aqui o nosso episódio, o Testemunho da Maria. Sigam-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Não se esqueçam de subscrever a newsletter no nosso site para estarem a par de todos os episódios. E se acharam que este testemunho é importante para partilhar aqui com jovens, com exemplos semelhantes ao da Maria, partilhem, difundam junto dos vossos amigos, difundam junto dos rapazes também, para que haja aqui uma consciencialização na fase da adolescência, que é uma fase de afirmação dos jovens. Até ao próximo episódio. Obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada.